Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui agora para o nosso comentário, como nós já tínhamos salientado e já alfinetamos os nossos ouvintes, os nossos acompanhantes aí no Facebook, no Twitter, dizendo que concordo com o que diz o adágio popular, que todos os caminhos levam a Deus e que todas as religiões levam a Deus. Pois bem, estamos aqui para explicar essa nossa expressão. Mas antes disso, queremos lembrar que a nossa lição de número 8, ela tem como título a evangelização dos grupos religiosos. E, na verdade prática, nós vamos encontrar João 3:5, conversa de Jesus com Nicodemos, que diz assim: Jesus respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Este é o nosso texto áureo. Pois bem, o nosso objetivo geral, ele nos recomenda que venhamos dar compreensão a respeito das religiões. Se elas fossem salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária. É quase que a verdade prática. Então, o objetivo geral, ele recomenda que nós mostremos aos nossos alunos que a religião em si só, ela não é suficiente para dar a salvação ao homem, porque se ela fosse, não seria necessário a morte expiatória de Cristo. Esse é o objetivo geral. Os nossos objetivos específicos, ele foca que devemos apresentar alguns dos mitos da religião. Segundo objetivo específico é mostrar como podemos evangelizar os grupos religiosos. E terceiro objetivo específico, conhecer os grupos religiosos que representam desafio para a igreja. Então, aí é o nosso objetivo específico e, primeiramente, o nosso objetivo geral. Vamos lá aos nossos tópicos e subtópicos. O nosso primeiro tópico é os mitos da religião, que está dividido em 3 subtópicos, são eles: o mito 1, todas as religiões são boas. Mito 2, todas as religiões levam a Deus. E o mito 3, nenhuma religião é verdadeira. Os irmãos podem observar que eu já dei uma alfinetada no mito 2, que é todas as religiões levam a Deus. E eu digo, todas as religiões levam a Deus. Eu exclamo, todas as religiões levam a Deus. Então, o nosso segundo tópico é como evangelizar os religiosos. Tem como seu primeiro subtópico não discutir religião. Segundo subtópico, não depreciar a religião alguma. E terceiro subtópico, mostrar a verdadeira religião. E o terceiro e último tópico é religiosos que representa desafio. Aí vem o primeiro subtópico, catolicismo romano. Segundo subtópico, espíritas. E terceiro subtópico, judeus e muçulmanos. E quarto, ateus, que também, apesar de os ateus não acreditar na existência de deuses,
eles se fazem Deus a si mesmos. Então, o quarto subtópico são os ateus. E aí está a divisão da nossa lição. Amém? Bom, o primeiro tópico da nossa lição é os mitos da religião. E o subtópico é mito 1. Todas as religiões são boas. Conforme o comentarista, não podemos afirmar que todas as religiões são boas. E isso é bíblico. Vejamos, por exemplo, o caso de Moloque, uma das suas adorações, os amonitas, que era povos do Antigo Testamento, queimava suas crianças nos seus atos religiosos, conforme Levítico 18, 21 e Jeremias 32, 35. Em meio ao ato religioso, o conjunto de liturgia que aquela religião colocava sobre os seus adeptos, lhe dizia que eles deveriam sacrificar os seus filhos ao Deus chamado Moloque. E eles, obedecendo à religião, eles assim faziam. Então, esse mito de que todas as religiões são boas cai por terra já nesse primeiro exemplo. E nos dias de hoje, a religião também, nós sabemos disso, que ela opta e no meio da sua liturgia, ela exige do seu adepto, do seu fiel, que pratique tais atos. Então, essa religião que obriga o seu fiel quebrar um dos mandamentos de Deus, essa religião não pode ser boa. Porque um dos mandamentos de Deus é não matarás. Então, uma religião que manda que mate um outro ser humano para sacrificar um Deus, essa religião não pode ser considerada boa. Segundo mito, que esse primeiro já foi quebrado, então todas as religiões não são boas. E o segundo mito é todas as religiões levam a Deus. Aí agora vem a nossa questão que nós colocamos lá no nosso canal no Face, no vídeo que nós fazemos da leitura diária, versículo a versículo. No final do vídeo nós fizemos a seguinte afirmação: sim, todas as religiões levam a Deus. O que precisa ser explicado nesta expressão é o seguinte: eu estou dizendo e afirmando, e a Bíblia também diz isso, todas as religiões levam a Deus. Mas para que elas vão levar a Deus? Só há, aí eu endosso dizendo, só uma religião, ela levará o homem a Deus para a salvação. As outras demais levará o homem a Deus para juízo. Eles, querendo ou não, eles vão ter que ir até Deus e enfrentará o juízo de Deus. Então, todas as religiões levarão o homem a Deus, querendo ele ou não. Até uma das religiões que é citada aqui na nossa lição, que é os ateus, que acreditando eles ou não em Deus, um dia eles vão ter que comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta. Então, era ateu. Onde é que ele se encontra agora? Diante de Deus. Então, todas as religiões levarão o homem a Deus. Agora, para a salvação, só uma há que leva o homem a Deus. E esta uma há que leva o homem a Deus é aquela que Tiago ele cita no na sua Epístola Universal, dizendo que a religião pura e imaculada diante de Deus é aquela que visita os órfãos e as viúvas e se guarda das incontaminações do mundo. Essa religião ela tem por base Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base dessa religião.
E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Baseado nessa expressão de Jesus Cristo, o significado da palavra religião se completa aí. Por isso Jesus é a religião verdadeira, porque Jesus é o único que tem a plena condição de novamente ligar o homem a Deus. O homem perdeu o contato com Deus no Éden. E quem foi que provocou essa perca de contato do homem com Deus? Quem provocou a perca de contato do homem com Deus foi o diabo. Porém, quem efetuou a perca do contato do homem com Deus foi o pecado. O diabo provocou o homem a pecar, o homem pecou e se afastou de Deus. Por isso, Paulo também ele escreve em uma das suas cartas a Timóteo, ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Jesus é a religião verdadeira, a única que consegue ligar novamente ou religar novamente o homem a Deus. Há uma religião por aí e há várias religiões por aí que se auto-intitula a única que consegue ligar novamente o homem a Deus. Mas todas elas são religiões falsas e também é um mito que foi quebrado no primeiro subtópico. Todas elas são religiões falsas e a única que consegue levar o homem a Deus para a salvação é a religião que tem como base Jesus Cristo. Para juízo, todas as religiões levarão o homem a Deus. Agora, para a salvação, somente há uma. E esta uma é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mito 3, nenhuma religião verdadeira. Este mito é uma das estratégias do diabo para afastar o homem de Deus. O diabo usa essa estratégia, ou usa esse mito como uma das suas armas para deixar sobre o homem aquilo que já é sua sentença. Qual é a sentença? A sentença do diabo é a condenação. Como ele não quer ser condenado sozinho, ele levantou esse mito, que é o mito 3. Nenhuma religião é verdadeira. Negativo. Há milhares de religiões falsas. Há religiões de se perder a conta, todas elas falsas. Mas há uma que é verdadeira. E esta uma é aquela que diz Tiago no seu capítulo de número 1 e no seu versículo de número 27, que nós já citamos. E ele diz assim, Tiago afirma, a religião pura e imaculada diante de Deus é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se abster das incontaminações do mundo. Esta é a religião verdadeira. Então cai por terra esse mito de que nenhuma religião é verdadeira. Há uma das milhares, há uma religião que é verdadeira. Qual é essa religião verdadeira? Essa que Tiago cita. Por que essa que Tiago cita? Porque essa que Tiago cita é a que tem Jesus como base dela. Jesus é a base da religião verdadeira. Sem Jesus, nenhuma religião se sustenta. Como nós queremos estar na religião verdadeira, essa religião tem que ter Jesus como centro. A religião verdadeira, ela tem que ter Jesus como centro. Jesus é o centro. Jesus sendo o centro desta religião, esta religião é verdadeira. E o que é que tem que dizer esta religião para Jesus ser o centro? Porque não basta alguém aparecer com uma religião e dizer: esta religião aqui eu tenho Jesus como centro. Ele tem que mostrar por fato que Jesus é o centro daquela religião. E o Evangelho, por exemplo,
O Evangelho é a base doutrinária da religião que tem Jesus como centro. Então, e uma das coisas que diz nesta base é que Jesus é o único caminho que leva o homem à salvação de Deus. Então, para que a religião, para que você, ouvinte, identifique se aquela religião que você está seguindo é a religião verdadeira, primeiro, essa religião tem que ter Jesus como centro. E não somente por teoria, mas por fato, por liturgia, por doutrina. E aí, de fato, essa religião é verdadeira. Vamos lá, o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico é como evangelizar os religiosos. O irmão, ele dá 3 subtópicos como caminho para evangelizar os religiosos. Primeiro, não discutir religião. Às vezes, algumas pessoas que são pertencentes a outras religiões se encontram com um religioso evangélico. Vamos falar assim para que os ouvintes entendam. Nós, cristãos evangélicos, somos religiosos. Qual é a nossa religião? A nossa religião é a religião evangélica. A religião que tem Jesus Cristo como centro e como autor, consumador de todas as coisas. Essa é a nossa religião. Então, quando uma pessoa de uma outra religião encontra com um cristão evangélico, o que é que ele não deve fazer? Ficar discutindo essa religião. Ora, ele vem trazer as bases doutrinárias da sua religião, apontando as benécias dessa sua religião. O que é que eu vou dizer para ele? Vou dizer para ele, tá certo, você já está na sua religião, nela você quer ficar, fique. Porém, não tente me tirar da minha, porque só tenho uma coisa para lhe dizer. Verdades são imutáveis. E não vai ser o meu conceito e o seu conceito que vai mudar verdades imutáveis. Não vai ser o conceito de uma religião que mudará verdades imutáveis. Não será o conceito de uma religião que fará isso. E o que fará? Verdades imutáveis não são mudáveis. Por exemplo, as outras religiões, dizem elas, algumas, e vou citar o exemplo de uma, que quando o homem morre, acabou, não existe mais nada, findou-se. Já o Evangelho, a religião cristã, ela diz que quando o homem morre, ela diz que quando o homem morre, não acabou. Conforme diz o escritor aos Hebreus. Ao homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o homem morrendo não acabou. As religiões dizem isso, algumas. Morreu o homem, acabou. Então você encontra alguém de uma outra religião que lhe diz isso. E isso é uma verdade imutável. Morreu, acabou. Diz isso a sua religião. A minha o que é que diz? A minha diz que quando o homem morre, não acabou. Vai enfrentar o juízo. Sendo assim, ele vai apontar o conceito da sua religião, você apontar o conceito e a base da sua. Você não estará discutindo religião, mas falando da doutrina da sua religião, que é a salvação em Jesus Cristo. Olha aqui quando Nicodemos, ele no capítulo de número 3 e no versículo de número 3, ou capítulo 3, melhor dizendo, do Evangelho de São João, ele vai procurar Jesus. Ele vai procurar Jesus tendo um conceito de uma religião. Qual era a religião de Nicodemos? Era a religião judaica na corrente dos fariseus.
E quando ele chega até Jesus, Jesus aponta a base doutrinária da sua religião, que era a religião de ligar o homem a Deus. Então Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, é necessário uma coisa para você, nascer de novo. E para se conversar com algum religioso, tem que se apontar verdades imutáveis. Jesus então aponta uma verdade imutável para o homem. Qual é a necessidade? Nascer de novo. Nicodemos, quando ouve essa verdade imutável, se pergunta: como nascer de novo? Então, nós que estamos na religião aquela que alguns vão dizer: mas a minha também é verdadeira. Se a sua é verdadeira, então arrisque ficar nela. Nós que estamos na religião que tem por base Jesus Cristo, sabemos que esta verdade é imutável. O homem está ordenado a morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo. Pronto. Encerrou a conversa. Não tem mais o que dizer a respeito disso. Então, quando Jesus está conversando com Nicodemos, Jesus traz uma verdade imutável. E Nicodemos fica admirado desta verdade imutável e se converte da sua religião para a religião que Jesus lhe ensinou. Tanto é que ele, depois de estar se discutindo a respeito de se pegar Jesus para matar, Nicodemos pergunta: porventura a nossa lei julga alguém antes de ouvi-lo? E a ponto de trazer a ira dos seus companheiros de religião sobre ele. E faz uma pergunta meio que incoerente a Nicodemos. Então, queridos, nós sabemos que em relação à religião não se discute, tem que se ensinar. Amém? O segundo ponto é não depreciar religião alguma. Em relação à depreciação de outras religiões, é ficar mostrando para a pessoa tem convicção do que está fazendo. Então não adianta você depreciar a religião da outra pessoa, que a depreciação não vai levá-la a lugar nenhum. É melhor você tentar mostrar a qualidade daquilo que você tem, de que mostrar os defeitos daquilo que ele tem. Mostrando a qualidade daquilo que você tem, que é a religião em Jesus Cristo, ele vai fazer uma comparação daquilo que ele tem para aquilo que você tem. E dentro dessa comparação, Deus lhe abre os olhos e você ganha mais um para o Senhor Jesus Cristo. Então não deprecie. A lição recomenda que na evangelização de um outro adepto de religião, nós não devemos depreciar. Melhor você exaltar a qualidade da sua religião do que depreciar a religião daquele que você quer ganhar para Jesus Cristo. Terceiro subtópico é mostrar a verdadeira religião. Essa é a que todo cristão tem que estar pronto para mostrar e apto e bem preparado para falar. Mostrar a verdadeira religião. E como é que eu posso mostrar a verdadeira religião? Como é que você pode mostrar a verdadeira religião? Conhecendo o Evangelho, conhecendo a palavra de Deus. Você, eu e qualquer um que é cristão evangélico, religioso em Jesus Cristo, que conhece as doutrinas bíblicas e dela não se aparta. Eu não estou falando aqui de uma denominação evangélica. Nós temos as denominações evangélicas, os costumes das denominações e a doutrina bíblica. Por exemplo, eu vou citar a religião católica. A religião católica diz que tem a Bíblia como base doutrinária. Mas na própria Bíblia diz que não se deve se prostrar e adorar a imagem de escultura. E o que é que a Igreja Católica ensina? Ensina os seus fiéis a fazer isso. Então essa religião, apesar de ter a Bíblia como
supostamente a sua base doutrinária, mas não segue por ela. Então, nós cristãos evangélicos, a nossa religião é em Jesus Cristo, mas ainda que a minha denominação, a igreja que eu sirvo, vier me dizer que eu devo fazer aquilo que a Bíblia diz que eu não devo, isso eu não sigo. Então, a minha denominação serve para eu me congregar, para eu ter onde congregar e obedecer o que a Bíblia diz. Mas esta denominação, onde eu me junto com os outros irmãos para cultuar a Deus, que isso é o significado de religião, onde nós nos ajuntamos para cultuar a Deus, que no nosso caso da escola bíblica, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela tem que estar de acordo com aquilo que a Bíblia diz. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela não pode estar de acordo em desacordo com aquilo que a Bíblia diz. Se ela estiver em desacordo com aquilo que a Bíblia diz, por via de consequência, os seus adeptos, aqueles que são membros desta igreja, que leem a Bíblia constantemente, o que é que eles vão fazer? Eles vão se apartarem desta denominação, entendendo que ela está fugindo à doutrina bíblica. Mas não é o nosso caso. Graças a Deus, a nossa igreja tem preservado as doutrinas bíblicas e ensinado constantemente, e isso é que nós estamos fazendo aqui na nossa escola bíblica dominical, quando o nosso comentarista, guiado por Deus, nos trouxe esse assunto que é a evangelização dos povos. E nessa lição de hoje é a evangelização dos grupos religiosos, preocupado no que diz respeito à religião, formar e instruir as pessoas o que é a religião verdadeira, que é o nosso terceiro subtópico desse segundo tópico, mostrar a verdadeira religião. E a preocupação da nossa denominação, da nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é justamente essa, quando se propõe, através dessa lição, trazer essas instruções. Por isso eu estou dizendo em relação a isso. Mas, como nós somos seres humanos, lá venha um de nós falhar neste sentido, o que é que acontece com aqueles que são os seus membros? Ele, por estar conferindo tudo quanto está escrito na Bíblia, ele vai repreender, ou ele vai tentar corrigir, ou ele vai se afastar buscando onde continue preservando as doutrinas bíblicas. Mas graças a Deus, como eu disse e torno a repetir, louvo a Deus por esta denominação que tem preservado as doutrinas bíblicas e basilares da palavra de Deus. Vamos lá, o nosso terceiro e último tópico são as religiões, os religiosos que representam desafio. O irmão, o nosso comentarista, ele traz três principais religiões que representam um grande desafio: catolicismo romano, espírita, judeus e muçulmanos e ateus. E no nosso país, o que mais impera é o catolicismo romano, mas precisamos estar muito atentos, porque os muçulmanos ele têm se despreendido a trazer a sua doutrina para o Ocidente, para cá, para o nosso lado do mundo. Sai lá do Oriente Médio para cá, para o Ocidente. Ele tem tentado ganhar novos adeptos em toda parte do mundo. E precisamos abrir o olho, porque o negócio pode estreitar para o nosso lado. Porque no caso dos muçulmanos, o Islã,
é uma religião onde não somente ele quer que você obedeça a doutrina, mas que também lhe força a fazer isso. Você é forçado a obedecer aquela doutrina. Diferentemente do Evangelho. Jesus não força ninguém a ser adepto à sua religião. Tanto é que ele disse aos seus ouvintes: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Mas isso é para quem quiser. No outro ponto, Jesus prega um sermão onde os seus discípulos acharam que foi um sermão duro. Seus discípulos vieram dizer para Jesus que muitos estavam deixando de seguir. Jesus perguntou para os seus discípulos: não querem vocês irem também não? Os discípulos, entendendo que Jesus era a única religião verdadeira, Jesus disse, ou melhor dizendo, os discípulos disseram: para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Para finalizar, querido, nós queremos dizer, apesar de existirem muita religião no mundo e citarmos essas três finais, mas a única que tem palavra de vida eterna é a religião que tem Jesus como base. Por isso disse os discípulos: para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? E aí nos faz lembrar, para estender um pouco mais o nosso comentário, aquela mulher no poço de Jacó. Aquela mulher do poço de Jacó, ela tinha a sua religião, era samaritana, e ela começa a conversar com Jesus em relação à religião. Ela diz: olha, nós somos samaritanos e nós não nos damos bem com os judeus. Os judeus tinham a sua religião e os samaritanos tinham a religião deles. Para os judeus, o lugar de adoração, que a religião tem esse foco, a religião tem o foco, tem na sua base doutrinária, o culto a uma divindade. Então, os judeus tinham na sua base doutrinária o local de adoração era em Jerusalém. E os samaritanos já pensavam diferente, porque sua religião dizia de forma diferente. Jesus então vem com a sua religião e diz para ela: nem em Jerusalém, nem em Samaria, se não me falha a memória. Jesus diz para ela: nem em um lugar, nem em outro. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus quebra toda a liturgia e mostra que religião verdadeira é relacionamento com Deus. Religião verdadeira é relacionamento com Ele. Aí finalizo dizendo novamente aquilo que Jesus disse, que os discípulos disseram a Jesus: então, para onde iremos nós, se só tu, Jesus, tem palavras de vida eterna? Que o Senhor Jesus venha abrir os olhos daquele que nós venhamos evangelizar, para descobrir que só Ele tem palavra de vida eterna. Amém, queridos? Até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim nos permitir. Quero viver, estou com